Temos muito. Isso é só um aviso que a dona Márcia está gravando tudo que nós estamos trazendo aqui hoje. Então, para quem eu não disse, boa noite, né? Eu quero dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença de todos e esclarecer que a direção dessa atividade está a cargo do Centro de Estudos aqui do Paraíso, na cidade de São Paulo, né? Eu sou Vilma, ou Maria Vilma, como está aí na minha identificação. Eu sou analista de sistemas e também eu estudo logosofia, como muitos que estão aqui presentes. E logosofia, essa é uma palavra interessante, nova, até porque ela representa uma ciência nova, uma ciência que foi criada há apenas 91 anos. Se a gente comparar com outras ciências, ela é bem nova. E foi criada por Carlos Bernardo Gonzalez Pecote. E como toda ciência, ela possui um método de estudo, um método de comprovação, possui objetivos, no caso são 7 objetivos, mas isso é um tema de outras palestras que também acontecem em todas as sedes. E, aliás, vale dizer que existem sedes, existem estudantes de logosofia por todo o planeta. Hoje a gente conseguiu chegar em todos os continentes, além de escolas também que usam a pedagogia logosófica. E falando da palestra de hoje, cujo tema está aí, né, do erro à perfeição humana, essa palestra ela foi retirada de um dos livros que podem ser baixados gratuitamente, feito download, né, do nosso site logosofia.org, porque é uma instituição sem fins lucrativos, org.br, especificamente na página 150. Então, foi feito um estudo em cima dessa conferência, que foi pronunciada pelo autor da logosofia, e dela foi, então, montada a palestra de hoje. Todos podem fazer o download desse livro nesse site, né? Aliás, de todos os livros. Se durante a palestra alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente gostaria que fosse direcionada para a Ivonete, que está aí, Ivonete Olinda, lá no chat, basta escolher a Ivonete, e aí ela centraliza as perguntas, ou ela responde, um de nós responde, ou todos nós vamos intercambiar para responder. Mas eu vou passar, então, a palavra para o Fernando, né, Antônio Fernando, que também é um estudante de logosofia, que vai, então, trazer o tema do erro à perfeição, que foi extraído do livro Introdução ao Conhecimento Logosófico, página 150. Fernando, por favor. Obrigado, Maria Vilma. Boa noite a todos. É uma alegria recebê-los. Meu nome, como foi dito, né, é Fernando, Antônio Fernando. Eu sou engenheiro eletricista e sou estudante de logosofia e colaborador voluntário da Fundação Logosófica. Esta é uma conferência com muitos elementos importantes para reflexão e prática, além de despertar muitas inquietudes. Esse tema do erro à perfeição humana. Essa conferência tem início com uma pergunta que muitos se fazem. Por que, tendo Deus criado todas as coisas e sendo elas perfeitas, o homem é imperfeito? No próximo slide, né, da natureza, desde os tempos remotos, o homem teve sua proximidade com a criação através da natureza, obtendo muitos conhecimentos, entendimentos e compreensões através dos seus processos. Diante de tantas constatações sobre a exatidão e precisão daquilo que desvendava, é compreensível sua indagação acerca de sua perfeição. Nesse slide nós temos alguns exemplos, né, da natureza, né, da exuberância da natureza, o ipê, a profundeza do mar, das aves, né, das vegetações, né? E na foto, quem pôde ver a foto do convite, né, eu talvez não seja tão perfeito física e psicologicamente, mas no fundo
Se observarem, tem uma cachoeira. Eu gosto muito de fazer caminhadas e estar assim em sintonia com a natureza, né? E sentir essa vibração da natureza. No próximo slide, Maria Vilma. Efetivamente, todo o criado é perfeito, assim como é perfeito o arquétipo do ser humano em seus dois aspectos, físico e psicológico. Mas, por uma exceção inquestionavelmente justa, dada a faculdade suprema que encerra e que responde à vontade inexorável de quem o criou, quis Deus que cada ser humano conhecesse por si mesmo qual é a sua perfeição. O significado de arquétipo pode ser considerado como uma perfeição que foi idealizada, algo perfeito em sua concepção. Portanto, o modelo idealizado, concebido perfeito do ser humano, foi nos aspectos físico e psicológico. Eu me recordo que aprendi quando criança que o homem era considerado um animal racional e que se situava hierarquicamente no topo da pirâmide, sendo os demais abaixo dele. Eu tinha apenas essa imagem, nada mais além. Ao iniciar meus estudos de logosofia, aprendi que o ser humano é mais completo e complexo, que sou um ser biopsicoespiritual. Possuo uma parte física e outra não física. Além de minha parte física, tenho a psicológica, que não é idêntica a nenhum outro ser qualquer, como ocorre com nossa impressão digital. Nem gêmeos idênticos possuem idênticas psicologias. Me recordo de muitos temas exibidos no cinema, televisão, onde gêmeos idênticos possuem temperamentos totalmente diferentes. A Ruth e Raquel, da novela Mulheres de Areia, se não me engano, alguém se lembra? Eu me lembro que os atores eram a Eva Vilma e o Tony Ramos. Uma delas era a bondade e a outra a maldade em pessoa. O ser humano foi concebido com faculdades que podem chegar à essência divina, quando o homem consegue internar-se na esfera do conhecimento. Mas o homem ignora suas possibilidades, tampouco sabem que elas existem. Elas foram se desarticulando com o tempo e sendo alteradas até chegar a uma virtual imperfeição. Estudamos em logosofia que somos dotados de uma mente onde ela contém as faculdades da inteligência. Cada uma dessas faculdades exerce sua função, como a faculdade de pensar, raciocinar, refletir, julgar, entender, recordar, imaginar, observar. Devido à ignorância do homem em possuir essas faculdades, ele foi, desde os tempos mais remotos, desarticulando-as até atingir sua imperfeição. No próximo slide, Mariana. E uma vez nesse estado de imperfeição, foi fazendo muitas coisas imperfeitas, cometendo muitos erros, tanto que eles serão, por longo tempo, a causa de inúmeros males que acometem e continuarão acometendo a humanidade. Diante de tantos erros cometidos, chegou a um estado de imperfeição. Mas que erros são ou foram esses? O significado mais comum que temos de erro é engano, o que é inexato, incorreto, ou podemos considerar também como um desvio do caminho correto, caminho apropriado, ou talvez um resultado não esperado. No livro Coletâneas de Revistas Logosofia, página 69, há uma imagem que exemplifica
como sendo a psicologia humana semelhante a um relógio, que não chega a funcionar bem 2 dias. Se atrasa, se adianta, a corda salta fora, ou as engrenagens se desregulam. Quando o homem foi criado, em seu ser foi engastado um magnífico mecanismo, uma espécie de relógio psicológico. E quando isso se consumou, foi-lhe dito que lhe marcaria as horas de sua existência, controlaria todos os seus pensamentos, atos e registraria tudo o que ocorresse durante sua vida. O homem reproduziu-se no mundo e, com o tempo, chegou a ignorar completamente a existência dentro de si esse mecanismo. Alguns começaram a trocar as diferentes peças de suas engrenagens, até avariá-lo. A que correspondia a reflexão foi trocada pela imaginação, a do entendimento pela intuição, e esta pelo instinto. Desengrenou-se a vontade, deixada funcionar ao sabor das circunstâncias. E houve também os que fizeram saltar a corda do relógio, representada pela razão. Nota-se a importância das faculdades que dispõem os homens e que muitos desconhecem e as ignoram profundamente, o que os leva à consecução de tantos erros. Me recordo de quantos erros já pratiquei em minha vida, tanto em ações como em omissões, acreditando estar fazendo bem. No próximo slide, mas os erros e tudo quanto foi feito imperfeito pelos homens são, precisamente, os que sempre têm travado o caminhar das gerações em seu afã de alcançar a identificação com o arquétipo, perfeito como tudo que foi criado. na vida corrente, é comum ouvirmos que aprendemos com os erros, mas entendo que o importante é aprender com os acertos. Me recordo que quando aprendia com os erros, na maioria dos casos, era com desapontamentos e tristezas, pois os erros sempre traziam consequências indesejadas. Diante de tantos erros cometidos, procurava me esforçar e empenhar na obtenção dos conhecimentos necessários. Não sendo assim, quantos erros teria que cometer para cada acerto? No próximo slide, O mal está tão enraizado que, quando se quer iniciar esta tarefa sublime de auxílio às inteligências, se advertem os bens conhecidos gestos de ceticismo, desinteresse e também de egoísmo. Quase sempre se prefere deixar que os dias passem e os males que se padecem aumentem a preocupação dos que vierem depois. estamos tão acostumados com os erros e as imperfeições que, mesmo quando nos são dados sinais, oportunidades, para que possamos não mais incorrer nesses erros, as recebemos com desinteresse e incredulidade. Importante notar que os erros afetam não só o homem de forma individual, como toda a humanidade, de tão volumosos e cumulativos que são. Temos um exemplo do que é muito comum nas crianças, as quais muitas vezes, frente ao perigo, não acolhem o conselho, a fim de que não lhes ocorra o inevitável. No entanto, elas vão em frente, satisfazendo os seus desejos e sua liberdade nascente, até que se machucam, caem, se queimam. Na conferência tem esse trecho interessante, de que existe uma medida entre a ignorância humana e a paciência de Deus. E assim, quando a ignorância não existir mais, possivelmente não haverá tão pouco mais paciência em Deus,
porque não será necessário. A questão é saber qual das duas terminará primeiro, se a ignorância do homem ou a paciência de Deus. Eu espero que a paciência de Deus ainda dure por muito tempo. O que acha? Vamos fazer a nossa parte para que a ignorância humana seja reduzida, a nossa própria e a dos demais. Me recordo de quantas vezes não dei atenção a um conselho amigo, de pessoas mais vividas, mais experientes. Se tivesse seguido muitos deles, não teria cometido tantos erros. Me recordo quando estudava para as provas da faculdade, onde um ou outro exercício de uma lista imensa, por serem de difícil e trabalhosa resolução, deixava-os de lado, acreditando que não iriam cair na prova. No entanto, ocorria exatamente isso, caíam na prova. Depois de vários erros como esses, compreendi que deveria me empenhar e esforçar em solucioná-los, a fim de conseguir resultados mais felizes. Observo que em nossa vida corrente, muitas vezes, deixamos problemas, preocupações e tantos outros males para os que virão depois, na intenção de que eles sejam solucionados pelos demais. Mas, na maioria das vezes, eles permanecem, crescem e se agravam com o passar do tempo. Quantos incômodos e aflições que o contato com as falhas humanas produz, seja em qualquer terreno que o homem desenvolva as suas atividades. Com o acúmulo de tantos erros, a vida adoece. Nos parece que tudo está fora do lugar. Alguns seres sentem certo prazer ao verem que os demais cometem o mesmo erro que eles cometeram. Me recordo das inúmeras vezes que observei na vida corrente alguns colegas de trabalho manifestarem prazer em observar os demais incorrerem nos mesmos erros, sem procurar adverti-los do contrário. A reconstrução da nossa vida é possível? É possível eliminar as imperfeições? O acúmulo dos erros cometidos? É possível. Quando me deparo com a palavra perfeição e sobre o seu real significado, a primeira reflexão que faço é sobre a dificuldade em alcançá-la. Algumas definições de perfeição na vida corrente são o mais alto nível em uma escala de valores, excelência em seu mais alto grau, grau máximo de virtude. Pela distância e dificuldade em imaginar a perfeição, entendo que possamos usar o termo aperfeiçoamento em seu lugar, cujo significado é o melhoramento, aprimoramento, aproximar-se da perfeição. Recordo de quanto progresso o ser humano obteve na vida corrente. Naquilo que concerne a ciência, tecnologia, medicina, engenharia, as videoconferências que fazemos com tanta frequência e facilidade nos dias atuais, inclusive esta, há poucas décadas atrás, eram vistas somente em filmes de ficção. O desenvolvimento dos computadores, que até meados dos anos 80, ocupavam grande parte de uma sala, dos aplicativos e softwares que foram desenvolvidos, o desenvolvimento de smartphones em curtos espaços de tempo, lançam modelos mais avançados. Conseguiu-se que a luz fosse canalizada, fizesse curvas, a utilização de fibras óticas, tão comuns hoje em dia, cabos óticos submarinos que interligam vários países e continentes. Se na parte física ou material, há cerca de 30 ou 40 anos, seria difícil ou quase impossível imaginar o seu atual estado de aperfeiçoamento,
O que dizer de nossa parte psicológica? O ser humano se aperfeiçoou e desenvolveu muito no campo físico e material. Houve muita evolução, mas se perdeu muito no aspecto mental, uma vez que ele possui duas naturezas, a física e psicológica, e essa última nos é invisível. Existe esse mundo externo, o mundo físico e material, e o nosso mundo interno, psicológico, mental, e observa-se que existe uma desconexão entre esses dois mundos. O homem tem evoluído muito na parte física, mas está esquecendo de sua parte interna. Elas devem caminhar juntas. Geralmente, o homem desconhece sua parte interna, e isso é que a logosofia vem ensinar. Que temos uma mente, nossos recursos internos, nossos sentimentos, os pensamentos, nossas faculdades mentais, sabendo sobre a existência desses recursos e como podemos utilizá-los, é possível iniciar nosso processo de aperfeiçoamento. A logosofia nos revela possibilidades de encarar a vida de outro modo, a reconstruí-la de forma a corrigir nossos erros, desvios, e de não os cometer mais. O ditado que muitas vezes ouvimos na vida corrente, que pau que nasce torto, morre torto, não é verdadeiro logosofia. Uma vez que o homem possui suas prerrogativas para mudar sua própria vida e seu próprio destino. A menos, é claro, que não se esforce e se empenhe para isso. Muitos acham que não conseguem mudar. Me recordo que, algum tempo atrás, eu conversava com um colega. Ele afirmava que não conseguia eliminar algumas de suas características, que, de certa forma, o prejudicavam no relacionamento com os demais e consigo mesmo. Eu lhe disse que estava enganado e que ele teria, sim, condição de mudar, atenuar ou eliminar suas deficiências psicológicas. E aí ele ficou muito surpreso, porque ignorava completamente essa possibilidade. Existe um livro com o nome de Deficiências e Propensões do Ser Humano, onde lá estão relacionadas dezenas de deficiências e de propensões que afetam o nosso mundo interno e refletem em nossas ações, e muitas vezes nos conduzem aos erros. A ignorância e a inconsciência são os males mais graves que suportamos. Ao observar o estado atual da humanidade, da montanha de erros que foram se produzindo e avolumando, o que posso fazer para colaborar na diminuição dessa montanha? Entendo que deverá ser por minha própria conduta. Se quiser transformar o mundo, entendo que tenho que iniciar essa transformação no meu próprio mundo. As qualidades que temos dentro de nós para sermos bons, para sermos justos, para aprender a conviver, a ter uma vida de alegrias, disposição, são elementos importantes para que eu possa ser uma pessoa melhor. Deixar que isso venha à tona. A criação é aquilo que está dentro de nós. Como disse no início, esse tema traz muitos elementos. Nos possibilita inúmeras reflexões. É possível retomá-lo e estudá-lo muitas vezes, a fim de extrair diversas compreensões. O que mais gostaria de destacar aos nossos convidados é que existe a possibilidade de mudarmos, começarmos a viver uma nova vida, corrigir nossos erros e não errarmos mais. Nesse sentido, podem avisar os amigos, vizinhos, colegas de trabalho, esposo, marido, irmãos, filhos, sogras, pois muitos não sabem disso.
Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, pela participação, e nos encontramos nas próximas atividades. E no próximo slide, Maria Vilma. Se foi possível ao homem cometer tantos erros e acumular tantas imperfeições, também lhe foi dado, porque tem faculdades para isso, eliminá-las, fazê-las desaparecer, alcançando o que se ajusta à verdade em uns casos e corrigindo erros em outros. Eis aí o imenso jogo estendido por todas as partes do mundo, jogo que ainda não se pôde aprender. Por isso são tantos os perdedores. Quando se aprender esse jogo, posso assegurar que se ganhará muito, e serão tantos os ganhos que com eles será possível vencer todas as resistências que se opõem ao aperfeiçoamento humano. Eu queria agradecer ao Fernando por nos trazer tantos elementos e tanta esperança, né, para a gente chegar lá. Mas a Ivonete precisa dar um recado final extremamente importante. Por favor, Ivonete. Grata, Maria Vilma. Muito bom, Fernando, ter ouvido palavras tão importantes para todos nós. Eu queria manifestar que nós vamos enviar a todos os que estão participando um convite por e-mail para participar de uma live, aqueles que quiserem, óbvio, né? Quiserem participar, para saber um pouquinho mais desse tema ou outros temas também interessantes, nós enviaremos um e-mail para cada um de vocês. Portanto, né, avisar também que todos, o final de mês, na última segunda-feira de cada mês, nós realizamos essa atividade, que é Experimentando Logosofia. E o objetivo é levar, né, reflexões importantes sobre temas também importantes para as nossas vidas. E é sempre bom recebê-los, e é importante também que vocês participem das atividades que virão depois. Nós entraremos em contato com cada um de vocês para participar das próximas atividades. Agradeço muito a participação de todas, e uma boa noite. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, também poderá fazê-lo pelo chat, tá? Poderemos responder algumas perguntas, que quiserem também. Se não quiserem, está terminado, e entraremos em contato brevemente. Agradeço a presença de todos. Boa noite. Muito obrigado a presença Obrigada, de Fernando. todos aí. Obrigada, Boa noite. de todos. Obrigada, Fernando.